E o Jornal Futura está de volta. Textos e quadrinhos juntos formam uma obra biográfica ilustrada de um dos autores de ficção mais atormentados do século XX, Franz Kafka. Conheça o livro Kafka de Crumb, que retrata a vida e a metamorfose do escritor tcheco no quadro Toda a Leitura dessa semana. Nasceu em Praga em 1883, filho de um comerciante judeu. Cresceu sob a influência de três culturas, a judaica, a tcheca e a alemã, sem formar uma identidade cultural clara. Mesmo considerando-se incapaz, formou-se em Direito pela Universidade de Praga e passou a trabalhar na burocracia até adoecer de tuberculose em 1917. Esse homem jamais casou. Morreu em um sanatório em 1924. Nessa biografia, sem grandes episódios, restam dois elementos que consolam. Morreu antes da desumana realidade dos campos de concentração nazista. Construiu, em um turno livre à noite, talvez a mais impressionante obra literária do século XX. Estamos falando de Franz Kafka. Autor de romances como A Metamorfose e O Processo, Franz Kafka, como nenhum outro, tratou de um mundo hierárquico que nos coloca a todos em uma organização incompreensível de imposições administrativas e jurídicas. A leitura da obra de Kafka ganha um novo elemento quando a genialidade de Robert Crumb faz visualizar vida e obra de um autor que retrata a solidão e o desajuste da existência humana. Kafka de Crumb, com textos de David Marowitz, une o desconforto e o mal-estar do universo kafkiano ao underground de histórias em quadrinhos. O cartunista norte-americano Robert Crumb, em seu Kafka, alia o humor corrosivo e o retrato grotesco das esquisitices do cotidiano ao universo sombrio e mesmo jocoso do autor de O Castelo. Nesse jogo, os aparentes contrastes se completam em nome de uma arte que, na caricatura, traz melancolia e, ao abordar temas sérios, não perde a graça. E foi assim desde então. Meu corpo, frequentemente calmo durante anos, era abalado subitamente por esse desejo por alguma coisa trivial e repugnante, alguma coisa repulsiva, obscena, que eu podia encontrar até mesmo nas melhores coisas. Algum cheiro trivial, um pouco de enxofre, um pedaço de inferno. Esse impulso tinha em si alguma coisa de judeu eterno, movendo-se insensivelmente para diante, vagando insensivelmente por um mundo insensível e obsceno. Kafka de Crumb é da editora Relume do Mará. E a gente continua com literatura, mas agora é hora da poesia. Aos 84 anos, o poeta, crítico de arte, biógrafo, tradutor e ensaísta Ferreira Goulart produz não só textos, mas também ilustrações. A nossa equipe foi conversar com um dos fundadores do neoconcretismo, um movimento que defendia o artista como parte da obra e a obra como um produto da subjetividade e de expressão do seu criador. Ele fala sobre o contexto de produção dos seus poemas e a criação no período do exílio durante a ditadura militar brasileira. Acompanhe então com a gente. Gatinho, meu amigo, fazes ideias do que seja uma estrela? Dizem que todo esse nosso imenso planeta, coberto de oceanos e montanhas, é menos que um grão de poeira se comparado a uma delas. Estrelas são explosões nucleares em cadeia numa sucessão que dura bilhões de anos, o mesmo que a eternidade. Não obstante, gatinho, confesso que pouco me importa quanto dura uma estrela. Importa-me quanto duras tu, querido amigo, e esses teus olhos azul safira com que me fitas. Como eu digo que a poesia nasce do espanto, né? Eu não posso decidir que vou escrever, eu decido que vou escrever uma crônica sobre isso ou sobre aquilo, mas eu não posso decidir hoje eu vou escrever um poema que não sai, não é assim, né? Um poema só nasce se eu entro no estado em que é possível escrever poesia. E esse estado é provocado pelo que eu chamo
de espanto, algo que eu descubro que me surpreende, que aparentemente não tem explicação, ou que me fascina, ou que me revela um lado novo da vida, e eu escrevo. O que aconteceu é que eu sou de São Luís do Maranhão, né? Eu costumo dizer que eu nasci em Macondo, né? Aquela cidade dos 100 anos de solidão, onde tudo acontecia 100 anos depois, né? 100 anos atrasado. Pois é, então eu comecei fazendo soneto em 1946, 47, quando o movimento de 22, a renovação da poesia brasileira foi em 22, eu ainda estava escrevendo como se escrevia no começo do século, né? A poesia brasileira, que em 22 tinha abandonado as formas clássicas em torno do verso livre e tal, tinha voltado em 45 a essas formas. E eu, por uma coincidência, comecei a desintegrar não é só a forma metrificada, o verso, eu comecei a desintegrar a própria palavra, quer dizer, o final da luta corporal, uma desintegração do discurso verbal e das palavras. Mas eu não fiz isso para fazer vanguarda, para fazer. Eu fiz porque a minha indagação me levou nessa direção. A luta corporal de 54, 55 foi o ano das conversas e dos primeiros poemas concretos. E em 57, quer dizer, o pessoal de São Paulo achou que a poesia concreta tinha que ser feita segundo fórmulas matemáticas. Então, nós tínhamos o suplemento do Jornal do Brasil, que publicava os nossos textos e tal, e eles mandaram um texto dizendo isso. Então, eu liguei para o Augusto e disse para o Augusto que não tinha sentido dizer que a poesia concreta ia ser feita matematicamente, porque isso é uma coisa inviável, e nós seguimos um outro rumo. Eu criei o livro Poema, que é uma coisa também que nasceu por acaso, não foi porque eu fico planejando fazer, tudo que, assim como essas colagens que eu estou fazendo aí nasceram por acaso, tudo comigo nasce meio por acaso, tá vendo? Eu não fico planejando coisas, nem querendo ser inovador, nem coisa nenhuma. Quando veio o golpe e a prisão de uma opção de gente, um dos companheiros do partido foi preso e foi torturado e entregou uma opção de gente, inclusive a mim. E aí a direção do partido me avisou para eu ir embora, para eu ir para a clandestinidade, porque uma coisa é o Dias Gomes, que era do partido, mas não era da direção, era o Vianinho, que era agora o cara que era da direção, ele falou, eles vão torturar você, até você dizer o que você não sabe, porque você só é da direção de Araque, você não é de fato, você não sabe de nada. Então, tem que se mandar daí. Aí eu fui para a clandestinidade. Passei um ano na clandestinidade. Aí não tinha mais como me manter na clandestinidade, porque ia de uma casa para outra. Não tinha, aí veio a ideia de eu ir para Moscou. Então, era a única forma de eu sair dessa situação. Quando eu cheguei em Buenos Aires, foi em 74, morreu Perón, entrou Isabelita, aí já começou uma conspiração para derrubar Isabelita e montar uma ditadura militar também na Argentina, que já tinha do Uruguai, tinha do Paraguai, tinha de tudo quanto é canto, no Chile, então aí na Argentina. Meu passaporte estava vencido, eu tentei na Embaixada do Brasil renovar o passaporte, a Embaixada se negou a me dar passaporte, e eu fiquei sem saída. Quer dizer, eu não podia sair com carteira de identidade para os outros, porque era tudo ditadura. A minha saída era ir para a Europa, mas sem passaporte não podia ir. Então, nessa situação é que eu escrevi o Poema Sujo. Eu escrevi o Poema Sujo como a última coisa, porque estava gente sendo presa, gente que sumia, eu digo, vai chegar a minha vez. Então, assim, enquanto é tempo eu vou escrever o que me resta escrever, o que eu ainda posso escrever, o que eu ainda tenho tempo. Então o poema nasceu disso, ele foi escrito como a última coisa da vida. Infelizmente não foi, mas essa situação dramática, tensa, e, vamos dizer, ela faz parte do poema. Compreende? Ele é um pouco a expressão dessa situação, desse impasse em que eu me encontrava.
A gente faz agora um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com mais Jornal Futura. A seguir, na terceira reportagem da série sobre índios do Sul, a volta de aldeias guaranis e caigangues a terras do passado.